Namastê. Então, vamos bater um papo hoje. Ainda não consegui me organizar para a gente fazer uma série de vídeos. Então, dando sequência naquilo tudo que eu senti, que eu me comovi bastante e que as pessoas também se comoveram, e o que é mais bonito, os portugueses também se comoveram com essa intuição, porque na verdade é uma intuição que eu tive, de tornar a saída da Fernanda e da Tassiane para Portugal em agosto, já está marcado, de 12 a 14 de agosto. O grupo no máximo será de 20 pessoas e já tem muitos portugueses se inscrevendo, do qual eu agradeço profundamente. Essa semana eu tive escrevendo o emaranhado deste processo da relação dos colonizadores com aqueles que foram colonizados, né? Então, ficou bem bonito o escrito, porque eu canalizo enquanto estou escrevendo o que verdadeiramente é o emaranhado que faz com que nós estejamos ainda amarrados desde o descobrimento, desde a vinda do colonizador para cá. São emaranhados de bastante frustração dos portugueses que vieram, abandonaram a sua pátria e vieram para cá de forma a tentar uma nova vida, a fazer algo por esse lugar onde existiam apenas índios, né? E, ao mesmo tempo, a pureza do índio que foi se misturando com a aventura do colonizador, a troca que foi feita, essa série de coisas que fez com que até hoje nós nos sentimos lesados, roubados, saqueados, e os portugueses se sintam como alguém que deixou a sua pátria para vir para cá fazer algo por essas terras. E foi toda essa mistura da inocência dos índios com a aventura e o destemido dos portugueses que fizeram com que o nosso DNA chegasse até aqui. Então, honrar tudo isso é como honrar o pai e a mãe. Se na nossa vida nós temos um entrave quanto à relação de mãe e filha, ou de pai e filha, a nossa vida não flui suficiente. Aí, dando um passo maior, se nós, que somos os colonizados, que fomos aqueles que foram achados como uma peça rara, com uma riqueza imensa, e que muita coisa foi removida e essa dor fica, é como um pai ou uma mãe aonde nós não refizemos esse elo. Então, esse processo entre Portugal e Brasil é de grande importância para nós, é de grande importância para os portugueses também. É o sangue de pátria voltando a fluir de forma harmônica nas nossas veias. Olhar para isso, acolher isso, soltar a origem que tem todo o sofrimento dos africanos, que tem todos aqueles que morreram
porque vieram para cá com promessas e fantasias e nada disso aconteceu, porque havia muitas brigas, muita indisposição, até mesmo magia que era feita pelos africanos, que sabem isso, como fazer, pela dor que eles sentiam de ter sido separados. Então, tudo isso já está escrito. Depois daquele dia que eu fiz o vídeo, no domingo passado, eu acabei recebendo uma orientação bem assertiva de que eu deveria estar na Bahia, até porque foi na Bahia que chegaram a primeira colonização, né? Os primeiros navios que chegaram aqui, caravelas. Então, essas caravelas trouxeram os primeiros descobridores e toda a história que tem. Então, eu estarei lá junto com a minha amiga Flávia, fazendo um trabalho que não é totalmente o Plenitude, mas sim uma parte do Plenitude, onde nós vamos trabalhar a bênção da plenitude com os nossos ancestrais portugueses, o trabalho do emaranhado, que faz com que o Brasil não reconheça ou não honre esse processo de quem foi o primeiro que chegou, quem veio primeiro aqui dos brancos, junto com a inocência dos índios. E tudo isso já ficou pronto. Hoje eu já gravei e nós vamos montar e vamos fazer uma combinação de músicas e sons para que depois as pessoas possam deitar e ir removendo todo esse conteúdo que traz esse ranço, que traz isso de se sentir saqueado sempre, de se sentir lesado, roubado. É uma coisa do brasileiro. O brasileiro mora num país riquíssimo, que é quase um continente, que tem a floresta amazônica, que agora descobriram que essa cidade que existe etericamente dentro da Amazônica, dentro de Amazônia, desculpe, da floresta, é na verdade uma cidade que coordena ou coordenava etericamente todas as outras grandes centros do mundo, que ela é uma parte central disso tudo. E aí nós vamos anexando neste valor, nessa fonte criadora que nos trouxe como brasileiros para cá, e vamos olhando que até hoje nós não assumimos o nosso poder pessoal, que até hoje nós não nos alinhamos com quem verdadeiramente nós somos, por esse DNA, dessa mistura da pureza do índio, junto com essa aventura, esse destemor, essa história de deixa pra lá, tá tudo certo, eu sigo em frente. Essa força que foi trazida pelos portugueses. Se nós olharmos uma grande enchente, uma grande devastação, imediatamente o brasileiro tem uma força e ele já sai fazendo, e já algo quase como mágico remove aquilo e nós já estamos prontos. Então, esse DNA, isso tudo, a gente precisa olhar, precisa assumir esse poder, essa força. Bom, então eu venho dizer para vocês que tudo isso já está marcado, elas já estão com passagem, eu já estou com a passagem para Bahia também. Eu vou fazer um pequeno grupo lá, não vai ser um grupo grande,
porque o objetivo é nós estarmos fazendo quase que simultâneo uma parte do plenitude. Em nenhum momento eu vou fazer as maiores atividades, porque o meu objetivo é fazer este emaranhado, o meu objetivo é fazer o emaranhado das mulheres também na Bahia e dos homens, a dor dos homens, e aí nós vamos ajustando tudo como seres humanos, como reverenciando a nossa pátria e como uma grande engrenagem nós vamos poder ser cada vez mais livres e mais inteiros, porque honramos nosso pai e nossa mãe, porque honramos e abençoamos os nossos ancestrais de sangue. E agora honramos e abençoamos os nossos ancestrais de pátria. Então, o meu coração fica muito feliz quando fala disso, porque é algo tão grande que a gente não tem como mensurar isso tudo. A gente tem crescido muito aqui no Florescer. Nós temos condições hoje de oferecer cada vez mais profundos tratamentos e profundos trabalhos onde as pessoas vão se modelando elas mesmas, e isso faz muito sentido para mim. Quando você se auto-escolhe se tratar, você escolhe passar 66 dias fazendo um trabalho de transtorno, porque a professora diz para você que essa é a primeira etapa para você poder chegar no cura quântica e trazer essa matriz perfeita. Se você tem verdadeiramente uma distorção de doença ou uma distorção de transtornos mentais, você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para uma distorção de câncer ou de qualquer outra doença degenerativa que você tenha. Você precisa olhar para os transtornos. E depois disso, você precisa olhar para a sua jornada. Qual foi a história dentro da sua vida que atraiu essa situação? Ontem eu falei para a turma dos transtornos que quando é uma doença de herança familiar, uma distorção, essa distorção ela vem no seu DNA. Mas ela vem no DNA do seu irmão e da sua irmã também. E aí, por que é que só você tem o transtorno? Só você apresenta sintomas desse tipo de transtorno, que pode ser depressão, ansiedade, qualquer um desses transtornos alimentares, porque são todos da mesma origem, né, na escala de DNA. Então, por que o seu irmão ou a sua irmã também não apresenta isso? Porque aqui você, num determinado momento da sua vida, acionou. É como se fosse uma caixinha onde tem lá os transtornos. Tem em você, no seu irmão e na sua irmã. Mas eles passaram pela vida deles tranquilos e harmônicos e em nenhum momento essa caixinha foi aberta. E algo aconteceu na sua história de vida que essa caixinha foi aberta e você se identificou e você reproduziu essa distorção do DNA. E então, sim, teve essa síndrome do pânico, essa depressão ou qualquer outra dos transtornos. Então, o primeiro caminho para quem distorceu isso é começar a limpar a medicação, limpar tudo isso, que é o trabalho
que a espiritualidade oferece através dos transtornos, um up para você sair daquele buraco de embotamento, mas depois você vai precisar algo que possa achar a origem. E aí, nós estamos oferecendo nesse momento, através do biográfico que foi reestruturado, e se chama A Jornada do Ser, que vai achar dentro da sua história essa origem. E que através de processos terapêuticos, através de combinações de sons, este conteúdo vai ser acolhido e este conteúdo vai ser olhado, respeitado, acolhido. Por quê? Porque você provavelmente deixou guardado isso secretamente no seu inconsciente. Então, esse sintoma é apenas um sinal que algo está guardado, que algo está escondido, que algo precisa ser visto e acolhido. Isso também, de uma forma, é uma constelação. Por isso que na Jornada do Ser, a gente também colocou um movimento essencial para olhar para tudo isso. Então, a Jornada do Ser é um processo onde você vai identificar a origem desses padrões de sofrimento e degeneração. Então, ele faz, na verdade, um mergulho na sua história, buscando atentamente como um detetive e o processo todo de relembrar. Mas isso não é ruim, isso é uma coisa muito boa, porque quando eu consigo relembrar aquele sofrimento que ficou escondido, até por proteção da criança, como um abuso que eu não sei por que aquela pessoa me causa uma repulsa, mas eu vou lá no meu inconsciente mergulhar e ver que, na verdade, houve uma invasão, houve um abuso verdadeiramente da minha infância. Então eu compreendo que tudo que eu vivi foi escondendo aquela memória. E aí a Jornada do Ser vem para completar. A gente tirou a palavra do biográfico porque o biográfico ele é só uma parte do trabalho. O trabalho está sendo estruturado profundamente para verdadeiramente você achar essa dor, você ir lá acolher. Foi a sua alma que escolheu, tudo isso já foi escrito, tudo isso já fazia parte do seu script de vida. E quando eu não lembro, eu reproduzo uma situação num transtorno, e aí eu fico lidando só com essa primeira parte aqui. Mas existe a origem. E essa origem vai ser buscada com muitas técnicas, como a parte do emaranhado, de olhar para isso tudo, como você deitar e receber frequências de sons que são capazes de descristalizar essas memórias. E é isso que esse programa que a Fernanda e a Tassi foram fazer em Filipinas, do Inner Dance, não é só para ativar a Kundalini. Todo o trauma guardado e escondido, quando você começa a entrar com a frequência de sons, o seu corpo treme. Ele treme porque havia tanta tensão para ser guardado aquilo ali,
que quando vai descristalizando, o seu parasimpático pode mover seu corpo para soltar aquela memória. Então, começou a existir uma coisa que está causando uma confusão, porque, na verdade, esse efeito que causa no corpo nem sempre é Kundalini aberta. Muitas vezes é liberar essa toxicidade que estava guardada desde criança. Isso acontece muito quando você vai lembrar, por exemplo, de um trauma de sexualidade. Então, às vezes, você, quando começa a tremer seu corpo, você chora muito, porque aquele choro e aquele tremor está soltando aquele conteúdo que chegou a gerar uma doença, para que a gente conseguisse ficar com ele escondido no nosso inconsciente. Então, eu estou muito feliz mesmo, porque todos esses instrumentos que a espiritualidade vai trazendo para nós, inclusive, eu preciso agradecer a pessoa que gravava comigo, que quando chegou a pandemia, a esposa não quis mais que ele me recebesse no estúdio, porque ela não quis que recebesse ninguém. Então, ela ainda me permitia, e de repente eu e a Tassi fomos aprendendo. A Tassi foi aprendendo com muita facilidade como se criava os sons, e hoje temos uma qualidade ótima nas nossas gravações. Por quê? Porque se a música que eu escolhi na hora eu sinto que não é, nós trocamos, vamos botar um efeito aqui. Então, agora, o Inner Dance, a dança do corpo, a dança interna do corpo, ela vai criando sons para descristalizar tudo isso. Então, o nosso trabalho foi ficando com uma qualidade muito melhor. Inclusive, agora, nós vamos fazer em julho, que julho nós temos o dia 26 de julho, nós temos o primeiro dia do calendário cósmico, né? E como cai num dia de semana, nós vamos fazer um festival online com 3 dias de atividade. A gente já está montando isso, e nós vamos criar essas músicas, uma combinação de músicas também dentro dessa dança do corpo, para relembrar cada um dos selos vermelhos, dos selos brancos, dos selos azuis, dos selos amarelos. E é isso. A gente está com um brinquedo lindo, maravilhoso, novo, as meninas, né? E a gente não quer que isso seja apenas um movimento de sensações de Kundalini. A Kundalini, ela abre com toda a força dela quando você já descristalizou tudo isso, todas essas memórias, você já deu uma limpeza nessas caixinhas todas secretas, fechadas dentro do seu inconsciente. E nós estamos começando uma nova fase aqui. Então, começamos a honrar e reconhecer Portugal como aquela que foi a pátria que nos ajudou a poder nos tornar quem verdadeiramente nós somos. E, gente, vou falar para vocês, nós somos grandes pra caramba. A gente só acredita nessa mesmice que a nossa mente fica contando, mas tudo é mentira. A capacidade que o brasileiro tem de amar, de vibrar positivo,
de dar a volta por cima, de se alinhar e de ser um grande pilar de luz é imenso. E eu consigo ver isso e eu fico muito orgulhosa de ser brasileiro. Eu fico vibrando por isso tudo. Eu nem presto atenção nessa degradação de voto de quem vai ganhar, quem não vai ganhar, em quem eu vou votar, porque não somos tão maiores que isso. Isso aí é tudo para nos distrair. Isso aí é tudo como um transtorno, que ele só é o início do iceberg. Mas o que tem por baixo e o que nós somos é muito grande. Então eu venho dizer para vocês que a gente está passando por uma fase de transformação mesmo. Os nossos trabalhos se aprofundam a cada etapa e que é muito importante você fazer um esforço de pelo menos uma vez você vir aqui, porque aqui tem a nova terra, e tem mesmo. Então, de vez em quando a professora está muito cansada, a professora sim vai se apresentar, sim, a professora está dando realmente um lugar para essas duas bonitas, mas que uma janela imensa de amor está se abrindo, uma janela de possibilidade de cura verdadeira é grandiosa e que se nós soubermos aproveitar, nós nos transformaremos. Nós nos transformaremos numa potência tão grande de amor verdadeiro, de autenticidade, que não é teu que nos segure. Não para ficar ricos, porque a riqueza faz parte. A saúde é dada para quem vibra na gratidão. E tudo isso nós já estamos indo alinhando com isso. Então, claro que algumas coisas precisam ser limpas, claro que algumas coisas precisam, algumas caixinhas precisam abrir, mas eu digo para vocês de novo, a cura está dentro de nós. A capacidade de se transformar é de cada um de nós. E nós somos muito poderosos. Então, do dia 12 ao dia 14, estejam conectados conosco, tanto como brasileiros, como portugueses, porque nós teremos uma grande festa cósmica. As meninas lá em Portugal, nós ali na Bahia, fazendo esse trabalho. Se você é portuguesa, está muito bem convidada, está lá no nosso site. Se você é brasileiro do Nordeste e do Norte, porque as pessoas mais próximas de nós, elas têm mais capacidade de vir aqui, fazer uma plenitude aqui. Agora, a turma do Norte e a turma do Nordeste, já que o Brasil é do tamanho de um continente, é mais difícil. Então, nós vamos dar prioridade para as vagas lá em Bahia, desculpa, esqueci o nome, para o Nordeste e para o Norte, tá? Então, vocês podem se inscrever lá no site, a gente já deixou organizadinho, também os portugueses, já está com tudo ajustado, e nós teremos para quem quer realmente entender que a jornada do ser é uma etapa importante, nós temos um trabalho de 13 a 17 de julho, aqui no Florescer, tem vagas, tá? Vai ser essa modificação vai acontecer neste primeiro grupo aqui, de 13 a 17, essa adaptação do Inner Dance junto com o biográfico, junto com essa parte dos campos mórficos, junto descristalizando tudo isso e proporcionando uma cura cada vez mais profunda para você.
Isso é muito mais importante quando você busca isso do que você buscar um terapeuta, se deitar na maca e você não faz nada. Então, venha, venha porque nós estamos cada vez mais com um campo de energia maior. E eu digo para vocês que eu nem quero mais fazer trabalhos para captar mais alunos, porque eu tenho uma captação de pessoas que já conhecem o meu trabalho, que já sabem desta força que nós temos, que é o florescer, que é essa equipe espiritual, que é essa equipe física que tem trabalhado tanto por vocês. Então, já não me importo mais de ter novas pessoas, porque isso também é uma distorção. Eu quero mais pessoas, não. Eu quero pessoas vibrando cada vez mais altas, melhores. Eu não gosto de trabalhar com pessoas que ficam só reclamando e achando que eu, ou a Fernanda, ou a Tassiane, são as pessoas que têm a varinha mágica. Já disse para vocês. Eu quero gente poderosa junto comigo. E essa gente poderosa, brasileira ou portuguesa, nós vamos fazer uma grande diferença dentro desse planeta. Porque é isso que vai salvar a humanidade. Ou vamos morrer todos sufocados em tudo isso que tem acontecido. Quando eu entendo que tudo isso que está acontecendo é simplesmente um processo de limpeza profunda e tanto faz no meu corpo quanto na natureza, eu não perco a força. Eu acolho, eu sinto a dor daqueles que perderam suas casas e toda a calamidade, mas eu olho para isso, isso é as caixas internas da natureza e dos seres humanos estão se abrindo. E acolha e sinta essa força que nesse momento está sendo dado para toda a humanidade, mas que poucos estão acreditando e ouvindo. E é esses poucos que estão acreditando e ouvindo é que eu espero que estejam do meu lado. Então, temos de 12 a 14 uma coisa muito linda para acontecer com os brasileiros e os portugueses. E digo para vocês que cada vez mais essa chave interna está se abrindo. E basta querer. E esse querer torna você poderoso. E esse querer faz você se alinhar. E esse querer faz você ficar saudável. Talvez atrair um companheiro lindo, maravilhoso. Mas isso se fizer parte do seu script. Então, não use a sua força para o querer do ego. Abra-se e alinhe-se. E o universo trará o que tiver que faça parte de uma forma harmônica e alinhada. Que nós possamos estar juntos, que nós possamos abrir muitas caixas que estão guardadas no inconsciente, com todas essas frequências quânticas das mandalas, com as frequências quânticas e energéticas e com esse efeito sonoro que a gente está trazendo graças ao Inner Dance. As meninas estarão em Florianópolis em junho, acho que é junho, e estarão em São Paulo antes de embarcar para Portugal. E aí vocês entram lá para ver, porque eu já não sei mais. Eu só quero dizer para vocês que eu amo muito tudo isso que eu faço e que é muito bom poder contar nessa grande equipe espiritual com você, que já entendeu que é sua responsabilidade vibrar alto,
quer, faz parte do que você procura, qual é o meu propósito, ser feliz, alegre e forte, ter amor e muita sorte. Porque é isso que vai mudar o mundo. A gratidão por estar vivo. A gratidão por aqueles que vieram antes e que trouxeram para nós esse DNA. Isso é a coisa mais importante nesse momento do planeta. Amo muito vocês. Vou ver se nessa semana eu consigo alinhar e a gente conversar um pouco mais com coisas mais sérias. Mas eu não sei mais se eu quero ser muito sério, não. Porque a vida está ficando mais leve. Porque a gente para de querer ficar livre dos transtornos, porque a gente já compreendeu que os transtornos são somente o sintoma ou somente o emaranhado de algo guardado no inconsciente. E esse algo guardado no inconsciente é que você tem que abrir. Essa é a origem de tudo isso. Então, não é ficar livre de uma doença como o câncer, não é ficar livre de um transtorno como depressão, porque eles são só os emaranhados. Mas a gente tem que olhar para a origem. E olhar para a origem pode ser através de uma constelação familiar, ou pode ser através dessa jornada do ser, onde você vai buscar isso, tá? E nós estamos adaptando para que nós possamos nos tornar uma grande escola, uma escola onde você sai com o diploma universitário de conseguir ser humano, feliz, saudável e forte. Deixo aqui o meu amor para vocês, um imenso carinho, um domingo e uma semana vibrando nessa universidade de ser humano. Gratidão profunda e um beijo no coração de todos vocês. Amo vocês. Namastê.